Bom dia, quarto ano. Vamos começar bem nossa segunda-feira, fazendo a correção das atividades que vocês fizeram na última aula, né? Aquelas atividades de pronome oblíquo, pronome pessoal, que vocês fizeram no caderno. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção e quando a tia pedir para voltar lá na tabela, né? Tem uma tabela na página 48, eu quero que vocês voltem, para que não fique nenhuma dúvida em relação aos pronomes oblíquos, ok? Então, vamos lá. No exercício 2, o que vocês tinham que fazer? Substituir os substantivos que estão destacados por pronomes pessoais, tá? Então, aqui, eu acredito que todo mundo usou os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, vamos lá, ó. O príncipe e a princesa. Quem são esses dois? São eles, né? São eles. Eles quem, tia? O príncipe e a princesa. Eles foram passear pelo jardim do castelo. O soldado e eu. Muita atenção aqui, ó. Porque sempre que aparece o pronome pessoal eu, quer dizer que eu estou envolvido na situação aí da frase, né? Então, se eu estou participando, eu uso o pronome nós. Se aqui, ao invés de eu, estivesse o soldado e ela, eu não poderia usar nós, porque eu não estaria envolvido na situação. Conseguem perceber a diferença? Então, se eu faço parte, eu uso o pronome nós. Então, ó, o soldado e eu. Quem é o soldado e eu? Somos nós, né? Então, nós queríamos conversar com o rei. No caso, com ele ou com o rei. Quem colocou com o rei também tá certo, porque, na verdade, o rei nem está destacado, né? Agora aqui a súdita. Quem é essa súdita? É nós? É ele? Não, é ela. Então, quem ficou triste porque aprisionaram seu amado? A súdita, tá? Então, olha lá. Ela ficou triste porque aprisionaram seu amado. O menino, quem é esse menino? É ele. Ele conhece alguma história sobre reis? Tá? Então, eu acredito que aqui vocês não tenham tido dificuldade, até porque o ano passado nós fizemos um monte de exercícios desse tipo. Aqui também era você encontrar o pronome adequado, né, ó, do caso reto, que daria certo para que a frase ficasse com sentido. Então, aqui nesse primeiro caso, nos dois primeiros casos, você poderia usar eles ou elas, porque aí não faz diferença, ó. Elas jogaram bola pelos campos do castelo ou eles jogaram, tanto faz. Elas cantam muito bem ou eles cantam muito bem, tá bom? Aqui, olha a terminação, vem deste. Lembra quando a gente estava conjugando verbos, que que aparecia este aqui? Então, faz referência ao tu. Esse tu, como a tia já disse em outras situações para você, ele não é tão comum aqui na região em que a gente mora. Ele é mais comum lá no sul, né? Aqui a gente não usa tanto, tá? Mas ele existe. Então, olha lá. Eu nunca fui ao baile real, porque não encaixaria outro. Ela nunca foi ao baile real, não daria certo, né? Ela nunca foi, se fosse ela no caso. Então, o único que se encaixa aqui é o eu. Nós gostamos de frequentar a biblioteca, ok? Agora, vamos lá para o pronome oblíquo. Aqui, o que a tia precisa que vocês prestem atenção? O pronome oblíquo, o pronome pessoal, quando a gente vai conjugar o verbo, ele não aparece pertinho do verbo. Ele cantou, ele pulou, ele dançou, ele quebrou. É sempre o pronome e o verbo. Aqui com o oblíquo é a mesma coisa. O pronome oblíquo fica sempre encostadinho no verbo, tá? Vocês vão perceber isso agora. Olha aqui, se vocês não perceberam no momento em que estavam fazendo, agora na correção vocês vão perceber. Encontrei a moça fazendo uma cavalgada. Olha o verbo aqui. Encontrei é o verbo encontrar.
Então, o pronome oblíquo vai ter que ficar bem grudadinho aqui nele. Então, encontrei quem? A moça. Esse a moça, ela é quem? Do pronome reto. Hã? É o ela, não é? Então, vai lá na página 48. Se o vídeo estiver rápido, você pausa, mas é muito importante você ir lá agora, para entender como que você usa o pronome oblíquo. Então, essa moça seria o ela. Olha lá, na linha do singular. Quais são os pronomes oblíquos que se referem a ele e a ela? Eu tenho o, eu tenho o a, eu tenho o lhe, eu tenho o se e o consigo. Então, como é feminino, a gente vai usar o pronome oblíquo a, né? Que daria certo aqui, ó. Encontrei a fazendo cavalgada. Entenderam? Olha a diferença desse aqui, que é um pronome oblíquo, que tá grudadinho no verbo. Olha a diferença desse a aqui. Esse a aqui não é pronome oblíquo. Esse a, ele é um... Palmas para quem falou artigo. Ele é um artigo, porque olha que ele tá encostadinho no substantivo. Olha aqui, a mesma coisa do lanche. O lanche, esse o aqui é artigo. E o lanche, substantivo. Então, mais uma vez, o lanche é quem? Dos pronomes pessoais do caso reto. É o ele, não é? Então, olha lá, mais uma vez eu posso usar o, a, lhe, se, si, consigo. Nessa frase, o que se adequa é o pronome oblíquo o. Olha aqui ele não é mais artigo. Aqui ele é pronome oblíquo, porque ele tá grudadinho no verbo. Então, ó, comi-o. Quem que é esse o? O lanche, tá? Ele é um pronome oblíquo referente a lanche. Então, comi-o todo. Comi o lanche todo. Olha aqui, mais uma vez. Olha um artigo aqui. A criança olhou. Então, aqui já tá o verbo. Identificamos o verbo. O pronome oblíquo vai ter que estar grudadinho nele. Olhou para quem? Para mim. Esse mim já é um pronome oblíquo. Nós vamos substituí-lo assim mesmo. Esse mim está se referindo à primeira pessoa do singular, eu, né? Então, a criança olhou-me com carinho. Olhou-me, olhou para mim, tá bom? Então, aí você tem que ir fazendo as adequações necessárias. Se você usou o me, você vai tirar o outro pronome que estava aqui, tá bom? Senão fica estranho. A criança olhou-me para mim, né? Então, você usa um pronome oblíquo só. O menino entregou o presente ao rei. Olha aqui, o artigo, presente, substantivo. E esse o presente a gente vai substituir pelo pronome oblíquo o, porque esse o presente é o ele. Mais uma vez, vai lá na linha do ele e vê qual que é o pronome oblíquo referente a ele, tá bom? Então, como que ficou? O menino entregou o ao rei. Entregou o presente ao rei. Não, desculpa, aqui ó, nós vamos substituir o rei. O menino entregou-lhe o presente. Então, esse lhe aqui é o rei. Mas quem colocou o menino entregou-o ao rei também tá certo, porque aí estaria se referindo ao presente, tá bom? Na hora a tia não prestou atenção, mas essa frase aqui ela tem duas opções. O menino entregou-lhe o presente, que esse lhe aqui no caso é o rei, ou o menino entregou-o o presente, tá bom? Entregou-o ao rei, tá? Então, aqui tem duas opções. Quem colocou do outro jeito também tá certo. Ana levou Maria e Sofia para passear. Ana levou quem? Maria e Sofia. Então, já tá lá nelas no plural. Então, eu posso pôr a? Não, tem que ser o as, porque está no plural. Ana levou-as
para passear, tá bom? Então, quem são essa as aqui? Mariana e Sofia. Então, vamos voltar aqui o menino do rei aqui, para não ficar confusão na cabeça de ninguém. O menino entregou-lhe o presente. Tá certinho? Esse lhe aqui, quem que é? O rei. Poderia ficar, o menino entregou-o ao rei. Também estaria certo, porque entregou-o seria o presente. Tá bom? Na sequência, pessoal, nós vamos pegar a apostila e nós vamos trabalhar com um texto poético, que na verdade é a letra de uma música, que a tia gostaria muito que vocês ouvissem. Eu até disponibilizei um link aí do YouTube, vai ser gostoso de ouvir, é uma música com uma melodia bem calma, eu tenho certeza que até as mães vão adorar a hora que vocês colocarem a música para ouvir. É uma música do Gilberto Gil. E a gente sabe que as músicas, elas são escritas em forma de poema. É um tipo de texto poético, né? Porque desperta algum sentimento na gente. E essa música, assim como a maioria dos textos é escrito em verso, eles são mais difíceis de serem compreendidos, né? E às vezes as palavras são usadas num sentido diferente do que ela é normalmente. Então, para isso, às vezes é necessário usar um dicionário, né? Porque aí o dicionário pode te ajudar no entendimento dessas palavras. Apesar de que na maioria das vezes a gente consegue entender o significado das palavras pelo contexto, né? Pelo que é dito no próprio poema ou na própria letra da música. Bom, e aí vocês vão curtir a música que a tia colocou, depois vão ler de novo a letra da canção, e aí vão começar a fazer lá na página 48, tá? Que é a página que tá até a tabelinha do verbo, ó, dos pronomes oblíquos e retos. Aí lá na primeira questão tá assim, ó, no verso eu pensei em mim, existem dois pronomes, o eu e o mim. Retire da letra da canção outro verso em que apareça uma forma dessa mesma pessoa. Então, eu e mim, qual é? Ela se relaciona a qual pessoa? Primeira pessoa do singular. Então, vocês vão procurar lá na letra da canção outro verso que apareça alguma coisa relacionada à primeira pessoa, algum verso relacionado a esses pronomes aqui, tá? Pode ser do caso reto, pode ser do caso oblíquo, tá? Mas tem que ser relacionada a essa primeira pessoa, tá bom? Na outra página, na página 49, tem o exercício 2 que fala assim, ó. Na terceira estrofe da letra da canção, existe um verso que apresenta o pronome nós. Aí é para você ir lá, copiar o verso aqui, tá? O verso, não é a estrofe, tá? Só para lembrar. Verso, cada linha do poema, estrofe, um conjunto de versos. E aqui você vai copiar o verso, é um só. Na questão número 3, você tem que marcar uma alternativa certa, você vai ler a informação, né? Esta canção, assim como a anterior, chama-se A Paz. Porém, os textos apresentam diferentes maneiras de abordar o tema da paz. Lembra aquele outro texto que vocês trabalharam que falava de paz também? Aqui está afirmando que ele é abordado de maneira diferente em relação a essa música. Aí tá pedindo para você marcar a alternativa em que aparece essa diferença, tá? Em que a gente pode perceber que os textos trabalham a paz de maneira diferente. Na outra página, 50, vocês vão ter que associar, né? Associar cada imagem à frase que representa melhor essa imagem, tá? Imagem e frase, você vai relacionar com o traço. E a última página, que é que está proposta para hoje, é essa página 51 aqui, ó. Essa questão 5 é pessoal,
Você vai citar 2 situações que trazem sensação de paz para você. E por que você acha que essa sensação traz paz? Por exemplo, vou dar um exemplo que me traz paz. Ouvir uma boa música, né? Só que aí eu tenho que explicar por que ouvir uma boa música me traz paz. E na verdade são 2 situações, tá bom? O exercício 6. Observe os pronomes destacados nos versos e indique a que pessoa ela se refere. Olha lá, qual que é o pronome aqui, ó? Meu, é um pronome oblíquo. Você vai ter que ir lá na tabelinha e identificar. Esse meu se refere à primeira pessoa do singular, à primeira pessoa do plural ou à terceira pessoa do singular. E assim você vai fazer com os outros. Olha aqui, ó, o meus. Vai na tabela e procura descobrir lá pela tabela qual dos pronomes ele se refere. O nosso, a mesma coisa, tá bom? Aqui também é de assinalar, por isso que a tia tirou as opções para os espertinhos não copiarem, né? Nos versos da canção A Paz, algumas passagens se aproximam de ideias intranquilas. O que é uma ideia intranquila? É o contrário de tranquila. Então, você vai assinalar a opção que dá essa ideia de intranquilidade, de uma coisa que não é tranquila. Aqui em relação à estrutura, essas 2 questões, elas são relacionadas à estrutura da canção, que eu quero saber quantas estrofes e quantos versos há em cada uma das estrofes. É a parte da estrutura, como ele é escrito. E rima. Lembrando que as palavras que rimam num poema, normalmente elas estão no final do verso. Então, olha aqui, ó. Coração, tufão. Por que rima, tia? Porque as 2 terminam com ão. E é o que pede lá no último exercício, alguns exemplos de palavras que rimam, tá? Bom trabalho para vocês, curtam a música que a tia disponibilizou. Beijo no coração.